Santos! Santos! Go! Fala, intervencionista de todo o Brasil, você santista, eu agradeço desde já você que abriu aqui o vídeo do Intervenção Santista aqui no nosso canal para acompanhar o dia a dia, opiniões, comentários do Santos Futebol Clube, que é este time que nós tanto amamos. Eu tô aqui mais uma vez, eu gravo esse vídeo como uma forma mais de desabafo e também analisando algumas coisas que eu tenho notado nas últimas temporadas do Santos e que me pegam um pouco, né? O Bruno não tá nesse vídeo, eu deixo um abraço aqui pra ele, porque eu tô gravando na sequência aqui da situação em que ele não pôde gravar neste dia de domingo, logo após a derrota para o Vasco da Gama, em que o Santos acabou perdendo na estreia do Campeonato Brasileiro Série A. Tô gravando isso sem ele, por conta que é no dia que ele não podia estar. Então, Bruno, já deixa um abraço aqui pra você e pra todos aqui, e já já ele vai estar de volta aqui no Intervenção Santista. O tema desse vídeo aqui, que eu venho conversar aqui, uma conversa franca com você, intervencionista, santista, que se sentiu muito frustrado após essa derrota, ou mesmo vem se sentindo frustrado. Obviamente a gente jogou uma Série B em 2024, no ano passado, e vem tendo lutas contra rebaixamentos em 21, como foi o caso, mesmo 22, que ficou naquela capenga daquela temporada, e outras temporadas aí que o Santos realmente não condiz com sua história, o que deve integrar. Porém, são mais de 20 anos que o Santos não é campeão brasileiro. E isso é preocupante. Isso é preocupante, e o que me parece é que nunca nesses últimos anos em que eu passei a acompanhar futebol, passei a amar futebol, que eu cravo aqui que foi a partir de 2008, que eu tinha 10 para 11 anos, e o Santos brigou contra o rebaixamento naquela temporada, inclusive, que eu passei a acompanhar o futebol com noção para tentar entender o que envolve todo o mundo do futebol e de um clube e sua realidade nacional, internacional, importância de competições, trabalho, gestão e tudo que envolve esse mundo. Foi em 2008. E desde 2008 eu sempre tive a impressão que o Campeonato Brasileiro Série A para o Santos nunca foi essencialmente um motivo de necessidade de jogar jogo a jogo, querendo vencer, querendo conquistar, vou querer ser protagonista. Isso não acontece no Santos. Desde 2008, essa é uma impressão pessoal minha. Lógico, vocês podem argumentar que o Santos foi vice-campeão brasileiro em 2016, foi vice-campeão brasileiro em 2019, né? Porém, foi em realidades em que o time nunca chegou a estar efetivamente à frente até as últimas rodadas brigando pelo título. Em 2016, o Santos brigou em 2, 3 rodadas pelo título, saiu do páreo e conquistou o vice-campeonato na última rodada. Com o Palmeiras já era campeão, enfim, foi o ano do acidente da Chapecoense, foi um ano bem atípico aquele no futebol brasileiro. Em 2019, o Santos começou líder, chegou a abrir 6 a 8 pontos do segundo colocado com o Jorge Sampaoli. Há quem diga que é a última temporada que o Santos jogou um futebol que alegrava a gente de fato, né? Essa é uma opinião que talvez a gente possa discutir em outro vídeo. Mas aquela temporada o Santos também decaiu, saiu da briga pelo título e também ganhou na última rodada, naquela goleada para o Flamengo que venceu na Vila Belmiro por 4 a 0. O Santos goleou aquela partida e sagrou campeão, vice-campeão brasileiro, porque o Palmeiras não venceu na rodada, mas nunca foi uma briga direta com o Flamengo. Nunca chegou a ser uma disputa ali, caso o Flamengo perdesse e o Santos vencesse, assumiria de novo a ponta. Nunca foi. O Flamengo estourou aquela temporada. E até uma temporada que normalmente seríamos campeões, mas o Flamengo destoou naquele campeonato, se não me engano, teve 2 ou 3 derrotas apenas, uma delas para o Santos, inclusive. Mas o Santos nunca tratou o Campeonato Brasileiro, veja bem, até brigou, mas nunca tratou como o título da temporada. Sempre tem essas situações em que o Campeonato Brasileiro é o campeonato, não, a gente poupa, organiza, foca, mas nem tanto no Brasileirão. Mas porque tem ou Copa do Brasil ou Libertadores da América, enfim, isso nos anos em que não estava brigando para não cair, o que foi realidade pelo menos essa segunda década de 2020 para frente, aí que a gente só passou susto até acontecer de fato o que aconteceu em 2023 para 2024. Isso me preocupa. O Santos e eu não vou nem usar o meu lado torcedor, mas posso citar o meu lado profissional como jornalista, ou mesmo citar outros opinadores da mídia tradicional e opinadores de criação, criadores de conteúdo aqui na internet de grande relevância, ou grandes personagens do jornalismo esportivo, que são para mim referência, ou grandes jogadores que já falaram que o Santos está entre os 5
pelo menos no paredão aí dos 5 maiores times do Brasil. Não vou entrar no mérito de quem é o maior, quem é o menor, mas entre os 5, e mesmo se eu não fosse santista, eu colocaria entre os 5 maiores times do Brasil. Porém, é alarmante o jeito que o Santos, dentro desse paredão, fique 20 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro Série A. E que isso não seja algum senso de urgência dentro das gestões do planejamento de futebol do clube. Isso é preocupante, porque não dá pra ficar 20 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro e não dá pra enxergar isso como algo normal. Isso não deve ser normal. Isso acontece com frequência nas últimas gestões do Santos. A priorização das Copas, não vou entrar no mérito do calendário da CBF, que não tem como jogar as 3 da mesma forma, mas em temporadas, eu vou dizer, foram poucas temporadas que o Santos esteve à frente numa semifinal, final de Copa do Brasil, ou mesmo Libertadores da América, pra chegar a priorizar isso a ponto de abandonar o Campeonato Brasileiro. O Santos parece que abandona o Campeonato Brasileiro a partir da segunda, terceira rodada. Isso complica, não dá pra isso acontecer. E me assusta o fato que na comunidade santista, dos torcedores, isso já tem se instaurado, esse problema que é, brasileiro a gente nunca vai ganhar, não vai ganhar essa temporada, e fica temporada. Não temos time pra ganhar esse Campeonato Brasileiro. Por isso, joga ali dessa forma administrando. Pô, chega disso. A gente torce para o Santos Futebol Clube. A gente é octacampeão brasileiro, mas não ganha o Brasileirão há 20 anos. No mínimo, isso tinha que ser um senso de urgência. E eu até polemizo aqui. O Brasileirão devia ser a próxima prioridade de título do Santos. Não para essa temporada, não para a próxima. Eu não vou entrar nesse mérito de ter time para ganhar, montar time para ganhar, gastar dinheiro. Não. Eu estou entrando no mérito de projeto, seja a longo prazo, a curto prazo, vai fazer loucura para montar um time para ganhar esse ano, ou não, vamos guardar dinheiro, ganhar no que vem. Tem que ser o próximo título do Santos. Porque a gente não ganha 20 anos. E com o Campeonato Brasileiro, primeiro que a gente está sendo passado, né? O Flamengo chegou a gente como octa, o Corinthians já tem 7, o Corinthians ganhou 3 só na última década, de 2010 para frente. O Palmeiras, que a gente chegou a ser empatado com o Palmeiras de maior campeão do Brasil. Eles estouraram. O Palmeiras já estourou, já está 4 títulos à frente do Santos. Tá todo mundo chegando. E até quando que a gente vai ficar olhando? E esse deveria ser a prioridade das gestões, seja essa a próxima que vir. Mas isso não acontece. Hoje o que aconteceu na estreia, na derrota pro Vasco, foi sinto muito, foi decepcionante, foi até assumindo um derrotismo que o Santos tem nos campeonatos brasileiros Série A que joga. Pô, o segundo gol que o Santos toma é vergonhoso. Não é um time que tá atento. Não é um time que teve mais de 15 dias sem jogos. Não é um time que teve tempo para treinar. Teve a melhor janela de contratação das últimas temporadas. Não tem como negar. O Santos tem um time qualificado. Tem um time muito mais qualificado do que teve nos últimos anos. E, tudo bem, comparar com os últimos times é fácil, porque qualquer time vai parecer bom. Mas ontem era um jogo que precisava entrar, porque o Santos não tem competição para dar desculpa. Tem a Copa do Brasil. Nem começou a Copa do Brasil ainda. E não tem outras competições internacionais. O Santos entrou como se fosse um jogo qualquer. O Campeonato Brasileiro Série A pro Santos nessa temporada tinha que ser 38 finais. 38 finais. E a primeira ontem já entrou como se não fosse nada, tendo tempo para treinar e toda aquela história. E jogadores. Pô, você não pode falar com um ataque com Álvaro Barreal, Rolaiser, Tiquinho Soares e o Guilherme, que tá numa fase ruim, nem vou entrar. Mas é o artilheiro do Campeonato Paulista. Foi artilheiro do Campeonato Paulista. Se isso é parâmetro, pra mim não é, mas é o que é a realidade. Não acho que o Guilherme, por exemplo, seja jogador pra cravar. Mas se não fosse o Guilherme, seria o Soteldo. Tem o Neymar pra vir. Não dá pra dizer que um time com este ataque não pode minimamente acreditar que vai buscar. E se todo time entra no Campeonato Brasileiro Série A, pô, nós não vamos conseguir brigar por nada nesse campeonato, então é isso aí, vamos administrar. Não ganhou o Campeonato Brasileiro, cara. O Botafogo, se entrasse assim ano passado, porque pipocou em 2023, não teria ganho. Imagina o Botafogo. Rodada por rodada, perdemos no passado, esse ano não vamos ter time bom. Pô, o Palmeiras em 23 chegou a estar 12, 13 pontos do Botafogo, dando título pros caras. Imagina se o Palmeiras falasse, estamos jogando, né? Enfim, perdemos. Ou mesmo Corinthians em 2017, Galo em 2021, Fluminense em Doze. Pô, cara, não dá. Por que o Santos tem que assumir sempre isso? Vamos acreditar. Não tô falando que vai ser campeão. Analisando o elenco, talvez não seja um time pra conquistar a Série A. Mas joga acreditando que vai.
Porque é rodada por rodada, final por final, você chega lá, quem sabe nas últimas rodadas. O Bragantino, do Pedro Caixinha, inclusive, disputou o Campeonato Brasileiro 2 anos atrás, chegou até a antepenúltima rodada com chance de ganhar. O Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. E aí? Vamos continuar com esse discursinho até quando? E me preocupa que isso me parece instaurado nas gestões do Santos, nos jogadores que entram para atuar pelo Santos, e alguns torcedores aceitando isso. Tá na hora de mudar. Eu sei, ganhar Libertadores é maravilhoso. Nossa, o Santos voltar a ganhar uma Libertadores. A gente tem o trauma de 2021 naquela final com o nosso rival. Copa do Brasil, a gente tem uma ferida enorme de Copa do Brasil do que foi aquela de 2015. Mas Campeonato Brasileiro é a maior competição nacional. E ela pode ser até um passo, por exemplo, a Libertadores, enfim, como foi Botafogo na temporada passada. Não, Campeonato Brasileiro é o principal campeonato nacional, maior visibilidade, maior competitividade. E o Santos parece que desaprendeu a jogar. Pontos corridos, o Santos não sabe mais jogar. Acho que depois desse vídeo pode pegar mal, de o Santos ganhar as outras 37 campeão brasileiro e falar, ó, o cara lá, imediatista. Eu não estou sendo imediatista. Eu estou usando o histórico de todas as últimas temporadas, tirando até que a gente não estava na Série A, que foi a Série B, que o Santos trata o Brasileirão sempre com a cabeça baixa. Erga a cabeça, Santos. Erga a cabeça, jogadores, gestão. Porque trabalho por trabalho, rodada por rodada, dá sim. Para ser campeão brasileiro, não precisa gastar trilhões ou ter um elenco formado por estrelas. Muitos times atrás provaram isso. E por que o Santos não pode provar? Por quê? É o derrotismo instaurado por muito dessa sensação de vitimismo e de que o Santos virou coitadinho. Não, pô. A gente torce pro Santos Futebol Clube, um dos 5 maiores, não vou entrar nesse mérito, mas vários dos 5 maiores clubes do Brasil. E a gente vai aceitar isso? Vai continuar aceitando isso? Eu não vou aceitar e por isso que eu quis trazer esse debate aqui para você, intervencionista santista. Eu agradeço você que ficou até aqui nesse vídeo, trouxe esse desabafo, queria conversar isso com vocês aqui da nossa comunidade santista. O Bruno não tá aqui na gravação, mas ele concorda comigo, que eu já conversei disso com ele. Comenta aqui, curte, compartilhe. Compartilhe também com aquele amigo santista que não conhece o canal. Bora aumentar a nossa comunidade santista, porque aqui a gente quer estar sempre próximo de vocês. Intervenção santista aqui é opinião sem amarras.